Você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo. No capítulo de número 33. A partir do versículo 12. O texto disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deixes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco. É o que eu quero te pedir. Desde já te agradecer no nome do Senhor Jesus. Fica à vontade aqui, Senhor. Se você precisa ouvir a voz de Deus, diz: Senhor, fala comigo essa manhã. Então eu tenho pedido a Deus que o Senhor possa liberar os rios dele nesse lugar. Que essa igreja possa ser uma igreja que mergulhe, que navegue, que seja dirigida pelo Espírito Santo. E quando eu digo a igreja, eu não digo a instituição, o nome, eu digo a sua vida, a igreja de Cristo. E Moisés aqui, ele primeiro, na sua oração, ele lembra ao Senhor: Senhor, um dia o Senhor disse que achou graça em mim. Um dia o Senhor disse que me conhecia pelo meu nome. Então, por favor, Senhor, me mostra os teus caminhos. É interessante que Moisés pede os caminhos, e os caminhos Deus revelou ao povo de Israel. Baixa um pouquinho aí. Mas os feitos e maravilhas, ou seja, a intimidade, Deus revela a Moisés. Então mostra que Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, o Senhor, faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo diz que Ele é o Senhor do querer e do efetuar. Então a gente começa a aprender com isso, de que existe um Deus que você sabe, mas que você precisa ter intimidade com Ele. Um Deus soberano. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana. A permissiva é devido às consequências, devido aos erros, e aí o Senhor permite. Mas existe a vontade soberana de Deus. Essa não pode ser mudada. E Moisés então, ele começa a fazer menção, lembrança ao Senhor. Senhor, se o Senhor realmente achou graça aos teus olhos, se o Senhor olhou para mim e me viu como uma pessoa diferente, então por favor, me faça saber neste momento o teu caminho. Eu não quero seguir o meu caminho, eu quero poder seguir o teu. Eu não quero conduzir esse povo da minha maneira, na minha ótica de visão. Eu quero poder conduzir esse povo mediante o seu caminho. Existia ali uma
total dependência de Deus. Sabe, Moisés, ele veio trilhando de uma forma muito perfeita. Ele só erra quando fere a rocha 2 vezes. E o ferir da rocha, porque Deus havia dito para ele: Moisés, você vai falar com a rocha dessa vez, você não vai ferir. Mas ele já estava num momento tão chateado com o povo. E o motivo de Moisés não ter pisado, entrado na terra santa, não era o caso dele ter ferido a rocha 2 vezes. Só nesse caso. É muito mais que isso. O Senhor vira para Moisés e diz: Moisés, junta o povo, e lá eles saberão que eu sou o Senhor, o teu Deus, e que eu te uso. E aí depois você dá uma ordem para a rocha. Você entendeu, Moisés? Sim, Senhor. Mas Moisés estava num momento talvez tão delicado da sua vida. Ele vira para o povo e diz: acaso não pode sair água dessa rocha? Parecido com Elias: até quando cocheareis entre 2 deuses? E ali são palavras que misturam a sua ira, a sua insatisfação. E ele vai lá e fere a rocha. Eu costumo dizer que existem coisas que Deus faz, honra, mas não aprova. O Senhor podia ter feito com que Moisés tocasse na rocha 1, 2 vezes, e essa rocha não fosse ferida e não saísse água da rocha. O povo estava sedento, mas Deus permitiu que saísse água da rocha. O erro de Moisés foi ter tocado na autoridade de Deus. Às vezes a sua trajetória, você vem bem, a coisa tem vindo de uma maneira sólida, mas de repente você faz o que não podia ter feito, o que não pode ser feito. Eu tenho falado e ministrado muito aqui, irmãos, sobre poder e presença. Não só aqui, mas em todas as nossas igrejas. Os pastores têm citado mesmo a mesma coisa. Poder e presença. O poder é aquilo que você precisa sentir alguma coisa. Você está acostumado a sentir. Você vai numa igreja mais tradicional, você diz: Deus não está aqui, porque você acha que você tem que sentir alguma coisa. Você tem que sentir um calafrio. Você tem que se movimentar. Eu costumo dizer, irmãos, que eu vim de um meio bem mais pentecostal. Não que não somos pentecostais. E quantas foram as vidas. Esses dias mesmo alguém estava me lembrando: pastor, como é que Deus se usava, irmãos? E nós víamos as pessoas que caíam e que se levantavam, e no dia seguinte estavam pior do que no dia anterior. Eu disse: Senhor, não é possível. Sandro, não é possível. E ali eu comecei a me questionar com isso. Poder. Aquilo que precisava evidenciar, o que precisa evidenciar que você é um pouco melhor que seu irmão. Poder. Sabe, irmãos, a Bíblia narra os sonhos de Faraó e também os sonhos de José. Dá uma impressão quando você lê de forma corriqueira que parece que José sonhou agora, aí no dia seguinte sonhou de novo. Não, irmãos, entre um sonho e outro levava aproximadamente 2 anos e meio. Você lembra Eli? Quando o Senhor começa a preparar Samuel, a Bíblia deixa clara que as visões e revelações e a própria voz de Deus já não aconteciam, já não existia se manifestar há muito tempo. Poder. Aquilo que muitas das vezes você acha que é o que você precisa. Você não precisa do poder,
precisa da presença. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E aí Moisés no 15 vai dizer: então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. Nós temos visto vidas, irmãos, que têm se acostumado, medíocres, pessoas que se habituaram em ficar na média, oscilam um pouquinho, uma hora sente, uma hora tem certeza. Eu queria dizer para você que quem te chamou foi Deus. Vira a pessoa do teu lado, diga assim: quem te chamou foi Deus. Presença e poder. Davi está lá para enfrentar Golias. Aí de repente Saul vira e diz assim: vem cá, põe a minha armadura, vem, toma a minha espada. E a Bíblia diz que Davi tenta andar e não consegue. O peso da armadura de Saul. E a Bíblia diz que ele tira aquilo de sobre si e pede o seu cajado. O que é isso, pastor? A autoridade. Foi o Senhor quem te chamou. Eu costumo dizer que todas as vezes você está de uniforme e que você se encontra na posição que Deus te chamou, que Deus te colocou, você está reconhecendo o Senhor como aquele que está governando, reinando sobre a tua vida, e você está se colocando numa posição de servo. Eu ouvi esses dias alguém falar algo que eu particularmente não concordei. A pessoa virou e disse assim: ah, pastor, porque muitas pessoas às vezes estão no leito porque desobedeceram uma ordem. Irmãos, Epístola de João: Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Se o Senhor for pegar os meus erros e os seus, coitado de nós. Deus é amor. A gente tenta achar culpados ou respostas, quando deveríamos estar preocupados de dizer: Senhor, se a tua presença não vier comigo, não for comigo, não permita que eu vá. Não faça isso comigo, Senhor. A gente não compreende isso, irmãos. Tratamos as coisas santas como coisas banais. E o Senhor faz separação entre o santo e o profano, o puro e o impuro. É água e óleo, não se mistura. Hoje o Senhor ministra para uma geração que está se habituando com o poder, mas que Ele quer distribuir a presença. Porque o poder vai fazer com que você saia daqui anestesiado, mas daqui a pouco passa. A presença não, irmãos. Eu posso não sentir nada, mas eu sei que Deus está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi, quando cita isso no Salmo, há duas versões para isso. A primeira versão é que provavelmente foi no momento em que ele fez o censo, e que ele tem o direito de escolher qual mal viria sobre ele e sobre o povo. E ele escolhe 3 dias em que o anjo do Senhor viria, e foi realmente um grande estrago, ao ponto que o Senhor mandou que o anjo parasse. E naquele momento
do anjo de Deus destruindo, matando, ele vira e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E a segunda versão é Davi diante de Golias. Golias vindo na sua direção, e o sol fazia com que uma sombra fosse projetada do gigante, que fazia do gigante ainda maior do que ele era. E ele dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se eu sentir alguma coisa, Senhor, Tu estás comigo. Se eu não sentir nada, Senhor, ainda assim Tu haverás de guiar a minha mão. Então eu tenho pedido a Deus que libere nesse lugar os seus rios. Eu tenho pedido a Deus que libere nesse lugar a Tua glória e presença. É como se você aí no seu lugar, você levantasse uma das suas mãos. Vai, levanta uma das suas mãos, fecha os teus olhos e diz: Senhor, libera nesse lugar a Tua glória e a Tua presença. Isso é que é importante, irmãos. A gente acompanha vidas e você caminha com elas, mas se observa que, desculpa, não há mudanças. O marido é o mesmo, a esposa é a mesma, os filhos são os mesmos. A gente precisa invocar o nome desse Deus de forma poderosa. Eu gosto de um texto que diz que o Senhor está à procura de alguém que possa tapar as brechas. Porque hoje está muito bonita essa situação que você está vivendo, mas amanhã ela pode ser transformada em morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós nos habituamos com isso, irmãos. A gente não está preocupado em oferecer a Deus o nosso melhor. E o pior, os nossos filhos são consequências de quem nós somos. Eles acabam se tornando a consequência, porque se você não tem compromisso, seus filhos não terão. Se você não tem temor, seus filhos não terão. Se você só quer o movimento, seus filhos só vão querer o movimento. Mas se você quiser a presença, com certeza seus filhos também desejarão a presença. E Deus hoje quer um povo separado. Eu amo outro texto quando diz que o Senhor vai escolher dentre o seu povo um povo. Sabe o que é isso, irmãos? Existe um povo que vai morar no céu, e se você faz parte dele, diz amém. Mas o que o Senhor está dizendo é que Ele vai escolher um povo dentro do seu povo. Haverá um povo que há de se levantar, uma geração que há de se levantar, uma geração que não será contaminada. Você está entendendo? Uma geração que vai fazer a diferença. A Bíblia diz que o Senhor vira para Elias e diz: Elias, tem 7.000 que eu não permiti que se curvasse a Baal.
Esses 7 mil, em outras palavras, você não está só. Tu está dizendo que você está só, você não está só. Tem 7 mil, mas ainda assim, Elias, é com você que eu conto. Essa manhã é manhã, irmãos, de você se despir da armadura de Saul, e você procurar o que Deus te deu, a autoridade que Ele te deu, a posição que Ele te colocou, porque na posição que Ele te colocou, só Ele pode te tirar. Não saia dessa posição por conta própria. Só Ele pode te tirar, porque Ele é o Senhor da tua vida. Uma outra coisa que eu quero ministrar aqui, que está envolvida ao poder, irmãos. O que está envolvido ao poder, sabe o que é? É pessoas que vivem de fachadas. Muitos olham para você e dizem: que casal bonitinho, que família linda, mas só você sabe como é que é dentro da sua casa. Só fachada. E o Senhor hoje quer ministrar e quer dizer que quer fazer tudo isso cair por terra. Você não precisa viver de fachada. Se é para ser feliz, seja feliz. E uma vida de fachada, irmãos, é uma vida que se apresenta, mas que por detrás disso, às vezes as madeiras, as paredes, as coisas estão destruídas, os sentimentos. E o Espírito Santo, então, Ele quer mostrar para você, para mim, de que eu preciso pedir ao Senhor que libere seus rios. Aquelas águas de Ezequiel 47, em que a cada 1000 côvados a profundidade é maior. Quanto mais você mergulha, e essas águas, o texto diz que sai do limiar, a base do trono de Deus, à destra, à direita. Essas águas são Cristo, representa o Senhor, representa o próprio Cristo. Não culpe ninguém pelos seus fracassos. Não culpe ninguém. Não se submeta a estar envolvido com a presença quando você não conhece, a estar envolvido com o poder quando você não conhece a presença. Eu tive uma experiência aqui uma vez, culto de terça-feira. Culto de terça-feira era um culto assim, bem pentecostal, muitos anos atrás. E aqui nós recebíamos uma missionária, uma irmã. O marido dela era viciado em crack, e ela vinha com as vestimentas, os adornos, e durante o culto ela rodava, entregava para um, entregava para outro. E aquele culto era um culto pentecostal. Uou! Eu dizia: Deus, tu está aqui. E ela era muito usada. Mas não por Deus. Um dia ela rodou, caiu. O culto terminou e ela caída. E o Espírito Santo falou assim: vai lá e põe a mão na cabeça dela, que isso é demônio. Quando eu me abaixei, que eu botei a minha mão na cabeça, o demônio me olhou com os olhos virados e disse: tu me descobriu aqui. Poder, irmãos,
As pessoas querem ir atrás de poder. Uma árvore se conhece pelos frutos. Você não pode ser um tipo de árvore e produzir um outro tipo de fruto. Você precisa produzir o fruto que a sua árvore, ou seja, que você foi ou recebeu do Pai para dar. Você não produz um outro tipo de fruto. Eu estava atendendo alguém aqui de um outro estado, ela me perguntando: pastor, toda vez que eu oro por alguém, eu ponho a minha mão, eu abraço a pessoa, daqui a pouco o mal que está na pessoa, a sensação do mal vem todo sobre a minha vida. Ela: pastor, o que é isso? Eu estou sentindo que Deus está me usando de uma forma diferente. Eu disse: querida, desculpa, eu não sou o seu pastor. Você precisa procurar o seu pastor para saber como que é a sua vida com Deus. Eu não posso dizer. O seu pastor é a melhor pessoa para sentar com a irmã e poder definir isso. Aos olhos humanos eu vou dizer que é demônio. Poder, irmãos. Nós estamos atrás do poder. E o Senhor não pode te dar o que você não está preparada para receber. Ele é Pai, não se esqueça disso. Meu filho, muito antes de tudo, ele dizia para mim assim: pai, deixa eu dirigir. Eu falei: não, você não vai dirigir. Mas pai, o senhor dirigiu, o senhor aprendeu, porque seu cunhado emprestou um carro, o senhor era novo, tinha 11 anos. Querido, a minha época é outra, a tua é outra. Acabou. Você vai dirigir quando você tiver a sua habilitação. E ainda com a habilitação, teu problema. Sabe por quê, irmãos? Porque só Deus sabe. As irmãs estão rindo ali. Eu imagino o que elas disseram um no ouvido da outra. Eu queria que... Eu imagino, elas devem ter dito assim: quer que eu te fale o que elas disseram? E deu problema mais de uma vez. É no mínimo. Porque Deus, Ele é Pai. Ele não pode te dar, Ele não pode me dar o que eu não estou preparado para receber. E quando Ele me dá condições para ter, e eu não sei usar, irmãos, há danos. Por isso que eu tenho pedido a Deus: Senhor, libera sobre essa igreja os teus rios. Como diz essa canção que o pastor estava tocando agora há pouco: eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. É mais que poder, querido. É presença. É dizer para Deus: Senhor, conduza a minha embarcação. Quinta-feira eu ministrei soltando os remos. Deixa o Senhor voltar a comandar a sua vida. Deixa o Senhor concluir essa obra aí. No final da trajetória, Cristo já indo para o Getsemane, Jesus vira para ele e diz: Simão Pedro, quando pois tu te converterdes, fortalece os teus irmãos. Isso é uma vergonha. O cara caminhou com Cristo, se achava, mas não era convertido. O Senhor está falando aqui, irmãos, sobre uma verdadeira conversão. Não é sobre título, não é sobre posição, não é se tu usa terno, se tu usa gravata, se tu usa... Você está entendendo? É sobre conversão. É sem o meio termo. É sem banalizar o que é santo.
Se a tua presença não vai comigo, não me faças subir desse lugar, Senhor. Não me faças subir desse lugar. Eu quero a tua presença. Deixa eu apagar as luzes. Hoje, você vai ou fica? Se ele voltar hoje, você vai ou você fica? Pense nisso. De pé no seu lugar.